hora da gente ir lá para a nossa redação para falar com Roberto Gardinali, que é quem vai oficializar que a seleção brasileira tem um técnico. É isso, né, Roberto? Boa noite para você, boa semana para nós aqui do Ligados do Esporte. Oi, Ana, boa noite. Finalmente a novela acabou. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Esse anúncio aconteceu hoje pela manhã, pegou muita gente de surpresa, mas aconteceu dentro de um prazo aí que a CBF deu. Na semana passada, vocês se lembram, né? A gente falou aqui que a CBF ia anunciar o novo técnico da seleção brasileira em até uma semana. Pois então, a gente está aqui uma semana depois para falar que esse anúncio aconteceu. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Depois de mais de um mês da saída do Dorival Júnior e a volta da especulação, o anúncio foi feito com uma nota oficial no site e também uma publicação nas redes sociais da CBF. Além da chegada de um técnico, a boa notícia para a CBF e para os torcedores é que o Ancelotti já vai assumir a tempo da próxima data FIFA e da convocação da seleção brasileira para esses compromissos. Alguns termos do contrato foram divulgados e olha, tá cheio de regalias para ele, viu? Só para citar alguns detalhes desse contrato. O salário dele vai ser de 5 milhões de reais até a Copa de 2026. Caso o Brasil vença a Copa do Mundo, ele vai levar um bônus de, sabe quanto? 31 milhões de reais. Também ele tem uma rescisão de contrato automática e sem multas caso o Brasil não se classifique para a Copa, e tem uma renovação automática caso o Brasil chegue na semifinal da Copa de 2026. Isso só para citar alguns pequenos detalhes, viu? Mas outra coisa chamou atenção aqui, além dessa montanha de dinheiro. A CBF vai pagar vários benefícios para ele. Entre eles está aí plano de saúde, carro, casa no Rio de Janeiro e passagens aéreas para a Europa, principalmente para a Inglaterra e para a Itália. Então, o próximo jogo da seleção, e que provavelmente já vai ter o Ancelotti como técnico, é contra o Equador no dia 5 de junho pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois, no dia 10 de junho, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena. A convocação desses dois times aí tem que ser enviada para a FIFA até o próximo dia 26 de maio, Ana. Então quer dizer que em menos de um mês a gente vai poder ver o Ancelotti comandando a seleção brasileira. E expectativas foram criadas. Gente, eu falei aqui na redação, que eu confesso que eu até apostava no Ancelotti. Vocês se lembram que eu comentei aqui que eu apostei ao almoço, cheguei a apostar almoço falando que o Ancelotti vinha. E aí tudo se perdeu, a negociação paralisou. Então eu já não estava mais esperando que fosse ele de fato, mas fui pega de surpresa com a forma como ele foi anunciado. Claro que o anúncio me surpreendeu, mas foi uma confirmação diferente do que a gente está acostumado a ver quando um novo técnico é anunciado pela CBF, porque foi o presidente da CBF, né, Roberto, quem gravou um vídeo confirmando a chegada do italiano. Foi isso mesmo? Sim, exatamente. Primeiro, eu já tinha fugido um pouco dos hits normais porque ele furou o Real Madrid, né? Falou antes de todo mundo que o Carlo Ancelotti seria o novo técnico da seleção, mas acontece que a chegada dele, além do Hexa, é claro, é um dos principais objetivos do Edinaldo, presidente da CBF, como justamente o presidente da CBF, né? Então ele deu as caras, o que não é uma coisa muito comum de se acontecer, para falar sobre isso. Então, o plano dele era tão certeiro de que seria o Carlo Ancelotti que ele queria esgotar todas as chances com o italiano antes de correr atrás de outros nomes para um eventual comando da CBF. Olá, torcedores brasileiros. Inicialmente, quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora,
Ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez e José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação. É isso aí. Esse foi o anúncio do Edinaldo. Pegou muita gente de surpresa, né? Como a gente comentou aqui. Primeiro saiu uma nota no site da CBF. A quantidade de acessos no site da CBF foi tão grande que o site até caiu por alguns momentos ali. A gente não conseguia entrar para ver algumas informações e de repente ele gravou esse vídeo, apareceu uma situação que não é muito comum e deu esse anúncio. Agora a expectativa é de que amanhã já o Ancelotti ele dê uma entrevista coletiva falando sobre o anúncio dele como técnico da seleção brasileira. Ana. Sabe, Roberto, que eu fui uma que quando viu essa notícia, quando me mandaram, olha, você viu, confirmou mesmo ele. Eu olhei e falei, será que isso aí não é fake news? Será que isso é verdade? E corri para o site da CBF. Não consegui acessar, já tinha derrubado o servidor. Acho que eu não era a única, tinha muita gente que não acreditava mesmo que o Ancelotti estava confirmado que viria para a seleção brasileira. Eu estou falando para vocês desde o começo do programa que estou surpresa. Agora, será que essa decisão, essa confirmação agrada o brasileiro? Eu fico feliz, eu fico na expectativa de ver um time bom, de ver uma seleção boa jogando novamente. Será que o torcedor brasileiro está feliz? Eu tô curioso, eu quero saber como que vai ser essa convocação dele para os próximos jogos, mas desde a primeira vez que o Ancelotti disse um não para a seleção brasileira, depois o torcedor começou a ficar um pouco desconfiado, falar, será que vem? Acho que ele não vem. Teve aquele primeiro flerte da CBF com ele, daí ele desistiu, resolveu ficar com o Real Madrid. Agora é oficial, ele vai ser o técnico da seleção brasileira e a nossa equipe de reportagem foi até as ruas para saber do torcedor o que eles acharam da contratação do Carlo Ancelotti. Na verdade é o sonho de qualquer time, né? Qualquer seleção ter um treinador daquele nível, né? Creio eu que vai resolver grande parte dos nossos problemas. Né, que não é só técnico, né? Falta, na verdade, os jogadores vestir a camisa de verdade igual na década de 2000, 2004. Hoje a gente não se vê mais isso, né? Mas ele vai ser 80% dos nossos problemas solucionados. Achei um pouco animado, sim. Mas tem o Neymar, né? Tirar o Neymar fora. Não está acreditando no Neymar? Neymar não, né? Só da seleção, igual na outra Copa. Imaginava que o Ancelotti viria para o Brasil? Não, eu nem pensava. Nem pensava mesmo. Bem animado, né? Porque hoje está tendo um desempenho mais avançado, melhor. Corrigindo os erros que a gente teve em 2022, 2018, até então, entendeu? Então, tipo, corrigindo esses erros, mandando embora certos jogadores que eu não vou citar o nome, entendeu? Que é meio pá nas mídias. Mandando embora certos jogadores, trazendo os jogadores que quer jogar, quer honrar a seleção, quer honrar o manto, entendeu? Que a nação já está de bom tamanho. E a questão do Ancelotti, o cara é um excelente técnico, foi técnico do Real Madrid, ganhou 2 Champions com o Real Madrid, se eu não me engano. Então, tipo, ganhou o Mundial também. Então, creio que vai dar certo dessa vez. É isso aí, o torcedor ele tá um pouco confiante, tá um pouco desconfiado porque não sabe muito como que vai ser. Mas é isso aí, a primeira prova que a gente vai ter vai ser justamente no dia 26, que vai ser a convocação. Depois, os 2 jogos pela eliminatória da Copa do Mundo, Ana. Ô Roberto, você acha que quando sair essa lista de convocados, dia 26, a gente vai ter que ver o que ele prepara para a seleção brasileira, o que ele está pensando. A hora que sair essa lista e a gente vê a mesma coisa de sempre, você acha que vai ser uma decepção e tanto, ou vai ser só uma maneira dele chegar sem querer mudar muita coisa e lá na frente ele mexe mais nisso? O que você acha sobre essa primeira convocação? É a hora que ele já vai mudar completamente? Eu acho, falando como torcedor aqui, acredito que ele não vai mexer muita coisa nesse primeiro momento.
até porque é aquela coisa, né? Ele vai estar chegando, ele tem que ver as peças que ele tem ali nas mãos para poder fazer o trabalho dele, e talvez nas próximas daí ele já comece a dar um pouco as cartas. O que eu acredito que ele vai fazer é mexer muito no esquema tático da seleção, colocar mais o estilo de jogo dele, deixar esse elenco da seleção, mas trabalhar com as peças que ele tem. Tem alguns jogadores ali que ele já conhece, por exemplo, o Vini Júnior, trabalhou com o Vini Júnior, inclusive comandou o Vini Júnior nesse último final de semana no jogo do Real Madrid contra o Barcelona. Infelizmente para ele, lógico, o Real Madrid não se deu muito bem contra o Barcelona, que seria já o jogo do anúncio da despedida dele do time espanhol. Mas é isso, a gente tem que esperar primeiro essa primeira convocação para ver como que ele vai montar esse time. Eu acredito que ele não vai mexer muito nos nomes, mas ele vai mexer mais no esquema tático, esquema de jogo da seleção brasileira nesses 2 próximos jogos, contra o Equador e contra o Paraguai, Ana. Aproveitando até que você falou de Vini Júnior e Real Madrid, a gente falou semana passada, né, sobre essa possível saída dele do Real Madrid, que já estava sendo dada como certa e ficou faltando a confirmação, e o Edinaldo, presidente da CBF, é que furou todo mundo, né? A mídia internacional já tinha cravado, né? O Ancelotti vai anunciar a saída dele do Real Madrid depois do jogo contra o Barcelona, válido pela La Liga, que aconteceu nesse último final de semana. E para ele não deu muito certo. O Real Madrid perdeu para o Barcelona. Obviamente quem se deu melhor aí foi o Barcelona, 4-3. Foi um jogão super disputado, teve hat-trick do Mbappé, mas não deu para os madrilenhos aí, né? Apesar da má fase do Ancelotti no Real Madrid, não dá para a gente falar que ele não tem uma carreira vitoriosa. Ele é um dos técnicos mais vitoriosos do mundo, dessa era moderna do futebol. E só para citar alguns times por onde ele passou. Ele tem passagens pela Juventus, Milan, PSG, Chelsea, Bayern de Munique, 2 passagens pelo Real Madrid, entre outras equipes. E como treinador, ele tem 30 títulos na carreira nos principais campeonatos da Europa. Para citar alguns aqui da prateleira dele, ele tem 5 UEFA Champions League, 4 Mundiais de Clubes, 5 Supercopas da Europa, 1 Premier League, que é o campeonato inglês, 2 campeonatos espanhóis, 1 campeonato alemão e muitos outros, mais uma infinidade de troféus na coleção dele. Então é isso, ele tem uma carreira muito vitoriosa, até por isso a seleção queria trazer ele para cá, conseguiu. Talvez esse seja o empurrãozinho que a seleção brasileira precisa para voltar a ter dias de glória. Se tem uma coisa que o Ancelotti entende é de título, ainda bem que agora ele é nosso. Agora eu já fico aqui achando que o Hexa está a caminho. Roberto, obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. A gente se fala amanhã. Isso aí, vamos torcer para que na próxima Copa do Mundo a gente possa comemorar igual 2002. Ana, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Eu já estou procurando, pesquisando onde é que põe a estrelinha do Hexa na camisa da seleção brasileira, porque eu gostei dessa novidade.